Hoje nós vamos continuar falando sobre a diferença entre objetos e função, entre uma modelagem orientada a objetos e uma modelagem funcional. E aí, galera, beleza? No vídeo passado eu mostrei para vocês um work in progress lá de uma tentativa de modelar algo que eu tinha já modelado numa abordagem mais orientada a objetos, tentando seguir um estilo mais funcional no Python. Algumas pessoas não entenderam, né, pessoal? Eu sei que tem uma diferença aqui que a gente estava usando uma linguagem estaticamente tipada lá, o TypeScript, e agora a gente está usando o Python, que é dinamicamente tipado. Eu sei que tem essa diferença. Para algumas pessoas acho que ficou confuso. Eu não estou falando sobre isso, né? Sobre a diferença entre estaticamente tipado e dinamicamente tipado, mas sim sobre a modelagem. Como fica quando a gente move o comportamento que estava em métodos dentro de classes para funções. De fato, eu acho que eu fiz uma ênfase um pouco exagerada aqui nessa separação. E eu até tive uma troca de ideias com o próprio Robert Martin sobre isso no Twitter. Eu acho que foi bem elucidativo o que ele disse, porque alguém perguntava, né? Qual é o problema de eu passar objetos rich, né, rich models, e trafegá-los ele na arquitetura? Então, o Uncle Bob fala uma coisa que eu acredito também. O ruim de você fazer isso é porque numa camada de mais baixo nível, por exemplo, lá no controlador, se ele recebe um objeto lá com o comportamento acoplado, alguém pode chamar dentro daquele controlador o comportamento do objeto. A gente está deixando escapar um comportamento de alto nível para uma camada de mais baixo nível. Então, é por isso que ele sugere que se use DTOs para isso, né? Então, em geral, eu faço isso também. Quando você vai trafegar os dados de um objeto para camadas de mais baixo nível, a gente usa estruturas de dados. A gente só pega os dados mesmo do objeto e passa esse DTO para as camadas de mais baixo nível. Não passa o objeto em si. Então, discutir o seguinte, né? Quando você usa uma linguagem funcional, como o Clojure, o comportamento não estará em métodos, mas em funções. E parece que esses modelos continuarão sendo ricos, porque o comportamento está nas funções e você pode colocar isso dentro de um módulo em si, dentro de um namespace. E aí eu falei isso, parece que isso deixa esse problema mais fácil de resolver, porque aí é só passar a estrutura de dados, porque não tem comportamento linkado na estrutura de dados. Aí eu achei interessante o questionamento que ele fez. Você tem que tomar cuidado com isso. Numa linguagem dinamicamente tipada como Clojure, as funções e os dados podem ser mantidos muito separados. Mas se você usa o Clojure Spec, ou seja, você começa a definir ali tipos e começa a amarrar funções a tipos e assim por diante, ou você usa uma linguagem estaticamente tipada como o F Sharp, nesse caso você vai começar a associar os dados e as funções. É interessante. Você quer dizer que quando você define que uma função receberá um determinado tipo, é como se você estivesse acoplando o dado com o comportamento? Ele fala, isso pode ser realmente o que vai acontecer. E você precisa tomar cuidado com isso. E aí eu só perguntei ali en passant se ele tende a usar o Clojure Spec para maior parte do sistema ou algumas partes ele prefere deixar mais fracamente definidas, por assim dizer. E ele fala que usa o Clojure Spec quando as coisas começam a ficar complicadas, o tanto para me assustarem. Então isso me fez pensar, né, pessoal, que realmente quando as coisas começam a ficar mais complicadas, é, começa a haver um atrelamento maior entre os dados e as funções, por mais que essas coisas estejam estruturalmente separadas no código, quando o modelo é sofisticado, isso vai tender a acontecer. Então, acho que é legal essa ressalva aqui. Acho que eu fui muito enfático na questão da separação de dados e comportamento na programação funcional. Mas quanto mais complexa a coisa fica, mais a gente chega próximo da programação orientada a objetos mesmo, porque a gente vai acabar acoplando dados com funções. Então, eu dei uma progredida no código em Python aqui. Queria mostrar para vocês como que eu resolvi aquele problema que eu estava tendo que perguntar qual que era o tipo do objeto lá para fazer um determinado comportamento. Eu resolvi com uma coisa mais parecida com orientação a objeto. Então a gente vai vendo realmente
as nuances aqui. E claro, o Python é uma linguagem orientada a objetos, não dá para a gente querer também chutar uma coisa aqui, não dá para a gente querer forçar aqui programação funcional pura numa linguagem que é orientada a objetos. Então, usei um negócio bem legal que é sobrecarga de operadores, que é uma coisa espetacular que eu achei que o Python consegue fazer, que não tem em todas as linguagens. No C++ eu sei que tem sobrecarga de operadores. Então, dá uma olhada como ficou. Ficou bem legal. Eu também implementei algumas outras funcionalidades. Dá uma olhada. Então, esse aqui é o código atual. Queria mostrar para vocês como eu resolvi aquela questão que eu estava tendo aqui, uma pergunta, né? Estava tendo um condicional para saber qual que era o tipo do objeto. E conforme o tipo do objeto, eu olhava para uma coisa ou outra, para um atributo ou outro. Na verdade, é nessa função aqui, remove. Olha como ela ficou bem mais limpa. Então, eu fiz o seguinte, pessoal. O Python tem sobrecarga de operadores. Então, o que acontece? Eu quero comparar quando o item aqui é um módulo, eu quero comparar o nome desse módulo. E quando o item é uma lecture, eu quero comparar o title, certo? Então, o que que eu fiz? Eu sobrecarreguei o operador de igual aqui, né? O operador que compara dois objetos ali do tipo lecture e do tipo module. E aí sim, ó, tá vendo? Ele compara, né, conforme a chave que eu escolhi aqui. Então, quando eu estiver comparando dois objetos do tipo lecture, o Python automaticamente vai usar esse método aqui. Então, tudo bem, é um método, né? Então a gente pode falar, não é muito funcional. Só que eu não estou chamando esse método diretamente. O método é chamado toda vez que eu preciso saber se um objeto é igual a outro, quando eu estou usando o primeiro objeto do tipo lecture. Isso eu fiz também, então, para module. Tá vendo? No module, a gente compara nomes, name. E na lecture, a gente compara títulos, o title aqui. Então, achei que ficou bem elegante. Repara que mudou bem pouco aqui, né? Ficou bem claro aqui. A gente só vai pegar os elementos que são diferentes do what, que a gente quer remover da lista. Então, e ele vai fazer essa comparação usando o operador lá igual a igual, ou diferente nesse caso. Então, ele vai usar a implementação de igualdade que eu utilizei lá. Então, achei que isso aqui ficou espetacular. E eu usei também no seguinte, quando eu quero adicionar um item, né, num container, eu não quero adicionar itens duplicados. E duplicado vai depender da chave que eu estou usando. Então, uma aula duplicada vai ser duplicada quando ela tiver o mesmo nome, o mesmo título, no caso. O módulo duplicado vai ser duplicado quando tiver o mesmo title. Então, aqui, ó, eu uso o mesmo mecanismo, porque quando eu procuro o item dentro dos itens ali do container, ele vai comparar conforme o eq lá que eu implementei, né? Então, só para ficar claro, né? Esse aqui, ó, tá vendo? Esse underscore, underscore, eq, underscore, underscore, ele vai sobrecarregar o operador de comparação de objetos. E aí, uma outra coisa espetacular do Python aqui, pessoal, que eu estava com o seguinte incômodo, né? Esse cara aqui, ó, que é recebido em várias funções, ele é aquele container, certo? Ele é um objeto que vai conter uma lista dentro dele, né? E a gente vai manipular essa lista. Então, eu queria conseguir definir um tipo que tem um items dentro dele como atributo. E isso é possível fazer no Python com uma coisa que chama protocol, né? Para não ser confundido com o protocol lá do Clojure, é diferente. Aqui, o que que a gente pode fazer? Tá vendo? Eu estou definindo um container aqui, que é um protocolo, e estou falando que o container ele tem que ter um atributo items do tipo list, certo? E aí eu não tenho medo de acessar esse items aqui, tá certo? Porque se eu estou fazendo aqui a checagem dos tipos e eu estou utilizando o PyLence aqui no VS Code, ele vai reclamar se a gente implementar o protocolo container e não tiver o atributo items. Então, eu não tenho medo de passar uma coisa aqui que não tem items como atributo, certo? Aí, o que a gente tem que fazer? Então, no course, que é um container, e no module, que também é um container, eu falo que esses caras implementam esse protocolo. Então, eles têm que ter items aqui como atributo, né? Então, se eu apagar aqui, por exemplo, e salvar, vendo? Se eu tirar aqui do construtor também, ele vai reclamar, falar, olha, não tem aqui o atributo items, tem que ter, né? Então, se a gente coloca de volta aqui, ele para de reclamar.
Beleza? Achei bem elegante isso daí. Então, no Python você consegue fazer isso. Você consegue definir aqui protocolos, né, que tem uma determinada estrutura. Você fala, ó, essa classe aqui, ela implementa esse protocolo, então vai ter que seguir aquela estrutura. Bom, e aí eu implementei outras complicações aqui, porque de fato, o move que eu tinha implementado, pessoal, ele funcionava somente no primeiro nível, né? Então, se eu tenho aula 1, aula 2 e tenho um módulo aqui com várias aulas dentro, eu não consigo mover a aula 1, por exemplo, para dentro desse módulo. Eu consigo só trocar de lugar, né, a aula 1 com esse módulo que está aqui na terceira posição do curso. Então, eu tive que implementar funções para mover aulas de um módulo para outro módulo dentro do curso e também para mover uma aula que está solta no curso para dentro do módulo. Eu acho que isso aqui ainda dá para ser refatorado e dá para a gente fazer um merge dessas duas funções numa só, porque elas são muito parecidas, né? Porque numa a gente tem que pegar o módulo origem, que de fato não vai existir aqui porque a aula está solta lá no curso. Mas eu achei bem legal. Então, repara, pessoal, teve gente que reclamou desse exemplo. Ah, esse exemplo não mostra muito a questão da diferença entre funcional e orientado a objetos. Não tem problema, pessoal. Eu peguei um exemplo qualquer aqui, né, de uma modelagem orientada a objetos e estou mostrando como que faria a mesma coisa com um estilo mais funcional. Então, aqui a gente está tentando buscar imutabilidade. Então, a gente sempre cria uma cópia, por exemplo, do container ali e retorna essa cópia, em vez de alterar o próprio objeto que é passado como parâmetro, e também a gente procura colocar os comportamentos nas funções. Claro, reparam, aqui a gente começa já a atrelar dados a comportamento, certo? Porque aqui eu estou falando que esse cara vai receber um cara do tipo container. Então, de certa maneira, a gente está acoplando, né, o tipo container com a função add, com a função remove e assim por diante. Mas não tem problema, né? A modelagem continua sendo um pouco diferente, porque ela é funcional. Não estou colocando o comportamento dentro dos métodos, dentro dos objetos. Então, é isso. Espero que você esteja gostando, tanto quanto eu, de fazer esse exercício de modelagem, mas com estilo funcional. Eu estou curtindo muito, os alunos estão gostando também. Mas na próxima semana a gente vai ter que começar com o Clojure lá na disciplina, que eu estou enrolando o pessoal usando o Python aqui. Não era o intuito da disciplina, eu vou usar o Clojure mesmo. Mas eu vou continuar fazendo essa modelagem aqui, porque de fato a gente vai usar isso daqui na plataforma The Wise Dev. Então, continua aqui com a gente, vai ter cada vez mais material de programação funcional. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.